Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empreender com Evandro Moritz. Hoje, 1º de julho de 2021, estamos ao vivo na Premier TV, levando muito conteúdo para você. Minha convidada, uma amiga, muito satisfeito por ela estar aqui presente, já está no cenário, tá? E nós vamos falar hoje de uma temática, sim, sobre empreendedorismo. Essa aqui é a bandeira do programa, mas também nós vamos falar de uma relação muito importante com o dinheiro. Dinheiro sim é bom, mas tem que controlar, tem que fazer gestão, tem que planejar. Isso tudo nós vamos discutir muito hoje. E com certeza vai ser de grande valia para você, para o seu empreendimento, para a sua vida profissional. Isso tudo, daqui a pouquinho voltaremos. Olá, programa Empreender com Evandro Moritz. Hoje, isso aí, 1º de julho, temos muito conteúdo para passar para vocês hoje, tá? E a temática, né? A temática está no nosso quadrinho do conhecimento, como você já bem sabe, isso foi denominado aqui no programa. Por quê? Porque nós temos que buscar o conhecimento sempre na nossa vida. Conhecimento não para. Você percebe até pelos convidados que vêm aqui, e o currículo eu começo a ler, é curso, é capacitação. Esse pessoal não para de estudar, não para de trabalhar. E é assim que nós temos que ter. Nossa caminhada, a nossa base é isso aí, é a busca do conhecimento, tá bom? Vamos lá para o quadrinho do conhecimento? Esse tema foi definido uma semana antes aí com a minha convidada. Vamos lá? Está aqui, muito bem representado, o tema empreendedorismo e dinheiro. Olha, coisa boa, gente. Dinheiro é bom, né? É isso aí. E para falar sobre esse tema, recebo uma amiga muito satisfeito, Marlise Alves. Tem uma larga experiência, você vai gostar. É bom, né? Eu gosto muito de ler o mini currículo. Gosto, para incentivar você. Veja o que olha a quantidade de cursos, de capacitação, de experiência profissional. Eu gosto muito disso. Vamos lá conhecer um pouquinho mais da Marlise Alves. Consultora financeira, trainer e palestrante de evolução financeira. Marlise é empresária contábil na MM Contabilidade, Consultoria e Coach desde 1997, quando fundou a empresa. Contadora de formação, é especialista em grupos, psicodrama e educação financeira com neurociências, mentorando pessoas no alcance da prosperidade através do empreendedorismo. Coautora do livro Atitude Simples, Resultados Extraordinários e organizadora do livro Mulher Contabilista, Salto para o Futuro. Agora aguarda ansiosamente o lançamento do seu livro GPS da Evolução Financeira. Aí sim, um livro somente da sua autoria. Caminhos para uma vida de prosperidade. Semanalmente apresenta o quadro Cuidando do Seu Dinheiro no jornal Meio-Dia Catarina, numa emissora Band SC. Já ministrou inúmeras palestras e cursos pelo Brasil e também é professora de pós-graduação da Faculdade Sesusc, do curso Psicologia e Coach para Organizações. Gostou do currículo? Então, gente, currículo bom, né? Eu fico muito satisfeito, muito feliz, porque a gente está entregando conteúdo. E a Marlise já tem que agradecer desde já, porque de forma voluntária ela veio contribuir para o empreendedorismo na nossa região, trazendo conteúdo. Marlise, muito obrigado. Gostaria que você se apresentasse um pouco para os nossos telespectadores. Nossa, Evandro, para mim é uma honra estar aqui contigo, né, nesse programa Empreender. Obrigada por esse convite, sim. Me senti muito lisonjeada de estar aqui novamente na Premier TV e tenho certeza que esse nosso bate-papo vai trazer muitos insights, muitas coisas diferentes, talvez uma visão sim. um pouco diferente com relação a dinheiro e empreendedorismo. Então, estou aqui junto contigo para a gente conversar sobre. Obrigado. Bom, você é empresária, empreendedora, né? Você é empreendedora também. Sim. E você bem sabe que você mesmo, em determinados momentos da sua vida, você começou a olhar para dentro de si, assim, que característica eu tenho que ter para ser empreendedora, não é verdade, né? Como que nasceu isso e como que eu devo me comportar como tal? Porque como empresária, você é, acima de tudo, também uma grande empreendedora nessa área financeira. Uhum. Eu acho que a gente nunca é demais falar
sobre esse comportamento do empreendedor e do empreendedorismo, que tem algumas características assim muito peculiares e, ao mesmo tempo, alguns cuidados que a gente deve tomar, né? Enquanto empreendedor e empresário ao mesmo tempo. Sim. Então, Marlise, como é que a gente pode iniciar assim falando um pouco mais sobre essas características, né, do empreendedor? Bom, Evandro, assim, sobre a característica do empreendedor, eu vou resgatar um pouco da minha história, né? Eu comecei a empreender lá em 1997, muito jovenzinha, tinha 21 anos na época, finalizando a faculdade de contábeis, né? Tive uma intercorrência no ambiente profissional, já trabalhava bastante tempo numa empresa e aí não deu mais certo lá, saí. E aí resolvi abrir o meu negócio. Na verdade, resolvi empreender numa carreira de autônoma, que a gente chamava, né? Então, carreira solo, sou profissional autônoma, vou atender futuros clientes que querem abrir seus negócios e tudo mais como contadora. E aí, nessa jornada como contadora, eu me vi empreendedora, mas a minha grande questão inicial, eu nunca pensei que eu estava empreendendo, eu pensei que eu estava simplesmente atendendo os clientes como contadora, não me via empreendedora. E isso caiu a ficha para mim, né? Como a gente diz aí, os mais velhos dizem, ainda é do telefone de ficha, a gente sabe o que é. E dentro dessa jornada, eu acho que passaram mais de 10 anos para eu me dar conta de que eu tinha um negócio nas minhas mãos, né? Depois de 10 anos já tinha funcionário, já tinha tudo, mas eu não tinha dado aquele estalo, sabe? Sim. Eu preciso estudar empreendedorismo, preciso entender o que é empreender, o que é ser uma dona de empresa, né? O que é ter um sócio. Preciso entender esse outro lado do jogo. Então, acho que o comportamento empreendedor, ele começa por essa sacada de eu sou empreendedor. Eu sou uma empreendedora, eu estou à frente de um negócio, mesmo que seja um negócio solitário, mesmo que seja carreira solo, mesmo que eu não tenha mais ninguém na minha equipe. Mas observar que existe uma diferença. Enquanto eu estava no mercado de trabalho era uma coisa, e agora que eu empreendo, eu trabalho por conta própria, com equipe, sem equipe, eu preciso desenvolver algumas habilidades e algumas características para que esse meu negócio vá para frente. Então, acho que começa aí por essa distinção, né? Eu acho muito legal porque você trouxe uma expressão que ainda é utilizada, que é a questão do autônomo. Sim. Eu sou autônomo. E essa titulação, digamos, essa autodenominação aí de ser autônomo, eu acho que isso até não é muito bom. Porque você acaba, talvez até se diminuindo perante as grandes oportunidades que você tem. Exato. Porque você é um empreendedor, aí você enche o peito, né? Você é um empreendedor, ou seja, eu estou à frente do meu negócio, eu faço o meu negócio evoluir e vou prosperando mais no mercado, né? Exatamente. Eu recordo muito do meu pai, né? Meu pai já é falecido, com maior carinho e saudade. Recordo muito que ele falava isso. Não, eu sou autônomo. O que o pai faz? Eu sou autônomo. Sempre cresci ouvindo isso, né? E, de repente, eu me vi também nessa posição de autônomo. Mas tinha uma visão um pouco diferenciada, talvez, no sentido de querer atender muito bem aquele cliente. Eu acho que isso já vem de um comportamento empreendedor, mesmo inocentemente, sem saber do que se tratava. Legal. Eu sempre tive esse desejo, né? Se chega um cliente aqui para mim, para eu atender a empresa dele como contadora na época, ainda continuo sendo contadora, claro, mas na época solo, né? Carreira solo, eu faria de tudo para que aquele cliente saísse muito satisfeito daquele atendimento, né? Desde a parte contábil, fiscal, departamento pessoal, me virava nos 30 para conseguir fazer esse atendimento. Então, essa mentalidade de sair do autônomo para se ver como empreendedor, ver que tem um negócio na mão, eu acredito que ela faz muita diferença. Vou te trazer um exemplo. Eu atendi agora, há muito pouco tempo atrás, eu fiz um processo de mentoria com uma moça que mora na Suíça, certo. Uma brasileira que mora lá há muitos anos. Ela me achou pela internet e tal e me contratou para fazer um processo de mentoria. E lá na Suíça, ela trabalha com limpeza de casa, né? Só que ela tem vários clientes durante um dia. Num dia ela passa em 3, 4 casas, faz mini limpezas, é um projeto bem diferenciado. E ela se via muito como esse profissional autônomo, né? A partir do momento em que ela conseguiu enxergar que ela tinha um empreendimento nas mãos, começou a mudar a vida dela. Né? Ela já conseguiu focar em outras coisas e enxergar isso de maneira diferente. Então, acho que esse é um convite que a gente já faz desde esse começo, né? Se enxergue realmente do que você é. Né? Exato. Realmente descubra realmente o conceito do que você é. Mude até a fala, mude a expressão. Sim. Isso ajuda até a mudança do comportamento, né? Como pessoa, como profissional. Né? É interessante também que você falou
que você tinha já uma preocupação no atendimento com o cliente. Sim. E a gente bem sabe que grandes empreendedores de sucesso, eles têm um foco muito forte, muito claro na satisfação do mercado, do consumidor, do cliente, enfim. Eu acho que isso é uma característica que a gente pode até elencar como muito importante do empreendedor, né? Essencial, essencial. Acredito. Tem uma frase, eu lembrei agora, né? Quando eu trabalhava como funcionária, tinha um ex-chefe meu que ele tinha uma frase que, se eu não me engano, é uma expressão gaúcha, que diz o seguinte: quem não tem competência que não se estabeleça. E eu lembro muito dessa frase, né? No sentido de que eu preciso ser competente o máximo que eu posso dentro das minhas capacidades para prestar aquele bom atendimento para conseguir me estabelecer. Né? Então, essa competência ela vem também com esse atendimento, essa habilidade de bem atender, de estar ali disponível para o cliente, de ouvir o cliente, entender a necessidade e daí executar aquilo que ele está pedindo. Né? Lógico que a sua trajetória tem um conteúdo técnico envolvido, até mesmo para a sua formação de base, que foi a contabilidade. Isso lhe ajuda porque ele traz um conhecimento. E também, eu acho muito importante, eu defendo isso, você traz também com você uma cultura de estudar o tempo todo, de investigar, não é verdade? Sim. E isso eu acredito muito, aí a sua opinião também gostaria de saber, se o empreendedor também tem que ter essa veia de instigar, de querer conhecer, de investir cada vez mais, né? Em conhecimento principalmente. Gosto dessa tua última fala, quando tu falas em investir em conhecimento. Teve uma fase da minha vida, né, que eu sempre fui técnica dentro do escritório, né, então tinha muitas habilidades aí na parte técnica contábil e chegou uma fase dentro do escritório, ali depois de uns 10 anos mais ou menos, que eu me arrepiava de acordar de manhã cedo na segunda-feira, assim, sofri realmente, tive uma grande crise e de pensar, meu Deus, eu não quero mais essa vida técnica, né, era algo muito maçante. Ao mesmo tempo em que eu vivi outras experiências, principalmente relacionada à minha vida de igreja, de religião, grupo jovem, grupo de oração e tudo mais, em que eu me via muito com pessoas. E ali eu comecei a colocar numa balança, né? Será que realmente essa área técnica é para mim? Ou será que eu gosto muito da gestão de pessoas? E aí, ali nessa virada de chave, eu comecei a identificar que eu precisava estudar mais sobre pessoas, estudar mais sobre comportamento humano, sobre gestão financeira, gestão de pessoas, para lidar com a minha equipe também. Então, eu acredito muito nessa questão que tu trouxeste. No começo eu via como um custo, uma despesa, sabe? Não, mas vou pagar isso, pagar uma outra faculdade, pagar um curso. Não, como assim, né? E quando mudou a chave para eu pensar que eu estou investindo numa educação que é para mim e que ninguém vai tirar isso de mim, isso foi simplesmente de muita prosperidade na minha vida. A partir do momento que eu tira, né? Exatamente, a partir do momento em que eu investi. E eu acho que o empreendedorismo precisa ter essa noção, né? Existem conhecimentos que ele ainda não tem, que ele precisa adquirir para ele conseguir um próximo nível. Boa, gostei. Eu acho que pode até fazer talvez uma análise por nível, né? Exato. Nível de conhecimento, e talvez até elencar com uma capacidade empreendedora dependendo do seu nível de conhecimento. Sim. Isso aqui eu acabei de inventar agora ao vivo aqui. Tá ótimo, essa invenção teórica. Mas acho que dá para fazer uma relação, né? Sim, Mas você citou um ponto que depois do nosso primeiro intervalo, já está aí em seguida tem um intervalo, mas você citou um ponto muito legal do empreendedor, que é a questão das pessoas. Porque quando você parou para entender, estudar um pouco mais das pessoas, a tua vida empreendedora também faz parte disso, porque você tinha que lidar com equipe, com pessoas, com clientes. Exato. E você resolveu estudar pessoas. Exatamente. Parece que alguém plantou uma semente na tua cabeça, na hora deu um insight, vou estudar pessoas. Exatamente. Isso foi pelo ano de 2005, mais ou menos, né? Eu estava passando por um momento bem de crise mesmo, uma crise pessoal, né, interna. Não sabia se o problema era a minha empresa, não sabia se o problema era o casamento, não sabia de onde que vinha a frustração, mas vinha uma frustração muito forte. E o caminho que eu achei foi voltar para a universidade. Eu estava com 30 anos na época, e eu resolvi cursar psicologia na época, né? Então, assim, meu Deus, dá água para o vinho, o que eu vou fazer lá, né? Mudar, assim, o caminho tão de repente. Sim.
mas eu me descobri apaixonada por descobrir as questões relacionadas à mente humana, ao comportamento e tudo mais. E isso tudo veio, né, puxando aqui já o gancho para o dinheiro, porque dentro da empresa de contabilidade, além de eu ter essa necessidade de entender sobre gestão, de entender sobre o movimento em si do empreendedorismo, tinha uma coisa que me chamava muita atenção. Ano a ano eu fazia declarações de imposto de renda de pessoa física, né, que é um serviço comum do escritório contábil, e eu via que um grupo de pessoas conseguia prosperar financeiramente. Então, de um ano para o outro, conseguia fazer uma reserva financeira, mudava carro, mudava casa, né? Como, assim, uma prosperidade, uma escada de prosperidade. Enquanto outro grupo simplesmente parece que ia ladeira abaixo, né? Ia cheque especial, cartão de crédito, financiamento, um monte de empréstimo e não conseguia prosperar. E aí eu comecei a observar que esses dois grupos, eles trabalhavam na mesma empresa, uma grande empresa aqui de Florianópolis, eram clientes que tinham um valor salarial parecido, tinha uma família mais ou menos parecida, assim, 2 filhos, uma esposa. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que acontece que esse grupo aqui sempre chega aqui no escritório reclamando, chorando pitanga, que o dinheiro está curto, que não sei o quê, e está ladeira abaixo, e esse outro grupo que ganha parecido, mora mais ou menos parecido, parece que prosperando. E aí foi daí que surgiu essa grande virada aí na minha carreira, tanto na questão do empreender, acredito que foi aí que eu comecei a olhar para o empreendedorismo de uma maneira diferente e estudando um pouco mais. Que show, gente! Nossa, eu fiquei muito feliz aí. Começou a 1000 por hora o programa, conteúdo, discussão, debate. E você está convidado a participar ao vivo. Para quem está aqui no Facebook, pode fazer uma perguntinha aí, tranquilo. Se eu não souber, a Marlise responde. Tá bom? E eu sei que você vai assistir depois também, não é ao vivo, mas deixa sua mensagem lá, entre em contato conosco, tá bom? Nós vamos fazer um breve intervalo, voltaremos em seguida. Olá, estamos de volta ao programa Empreender com Evandro Moritz. Hoje, 1º de julho de 2021, estamos ao vivo na Premier TV. Bom, vamos lá, né? Já tem alguns colegas aqui, o pessoal aqui do Facebook está presente, vamos lá. Olha o Fernando Damasio, bom programa, parabéns pela convidada. O Damasio está nos assistindo, grande abraço, Damasio. Pode mandar um abraço para ele também? Olha, a Marlise está te enviando um abraço aí, tá? Muito feliz aí com a sua volta, com o seu programa. Estamos muito felizes aí pelo seu trabalho. E, inclusive, um trabalho, né, Damasio, de responsabilidade social, sim, porque você está ali cobrando e está muito atento do que está acontecendo. A Jennifer Hart, boa tarde. Muito obrigado, Jennifer, pela participação. A Jennifer está sempre aí conosco. O Eugênio Carlos Evangelista, parabéns, professor Evandro. Ô, Eugênio, muito feliz que você está aí. Puxa vida, arrumou um espaço na agenda. Grande abraço. Luiz Gonzaga, meu grande amigo, boa tarde, Evandro. Jurde Moritz está aqui, olá, beleza, obrigado. Alice, boa tarde, obrigado, Alice,
pela participação, ele está sempre assistindo, tá? O Júlio Maurício mandou palminhas, enfim, estão gostando aí, tá? Não tem pergunta, por enquanto, técnica, não. Opa, tá? pode mandar. Se eu não souber, eu passo para o Evandro. E se eu não souber, fica para o próximo programa. Gente, mas nós vamos continuar, porque nós vamos entrar no assunto polêmico agora. Agora é polêmico, hein? Já avisei a Marlise antes, ela só se preparou aqui no intervalo, porque agora é polêmico. Nós vamos falar de dinheiro. Vamos falar de dinheiro porque eu sei que nós temos problema com isso. Não basta ser somente um empreendedor, ou se você é um empresário, como que você vai lidar com esse dinheiro? É muito assunto, né, Marlise? Eu sei que tem assunto para uma semana aí, mas a preocupação é lidar com o dinheiro, fazer a gestão desse dinheiro. Desde o início, porque você precisa muitas vezes de um capital, vai começar a investir, esse capital precisa retornar. Se esse capital saiu do seu bolso, pessoa física, tem que voltar para o bolso, pessoa física. Essa empresa tem que remunerar você, remunerar o capital, enfim. É muito assunto, mas, Marlise, como é que a gente pode começar, né? Por planejamento, talvez? Como é que é esse olhar pelo dinheiro, né? Inclusive pela sua base de formação contábil, né? Até ajuda um pouquinho, quem sabe, na tua vida empreendedora. Bom, puxando pela minha base de formação contábil, tem um princípio que era o meu princípio favorito na época da universidade, que eu nem sabia direito do que se tratava na prática, né? Mas ele se chama o princípio da entidade. O princípio da entidade é um princípio contábil, como se fosse uma regra, né? Uma base, um pilar da contabilidade, que ele diz o seguinte: que o dinheiro que é da empresa e o dinheiro que é da pessoa Nossa, física. Marlise, vamos fazer um tempo aí. Agora, atenção, por favor, vocês. Eu vou até pedir para a Marlise repetir, porque eu, Evandro, consultor, Marlise também, mas aí fica por conta dela. Eu tenho visto essa mistura acontecer, Marlise. Nossa, será? Imagina, né? Tem muito dessa mistura. E isso fere um princípio básico de contabilidade, que é esse, né? Claro que, na prática, como é que funciona? É cuidar do dinheiro da empresa, de um lado, enquanto eu cuido da minha vida financeira pessoal do outro. Certo. Fazer uma separação de números. O que acontece na prática que a gente vê? A gente vê, infelizmente, na prática, né? O dono, principalmente da pequena empresa, da média empresa, tem uma conta para pagar, vai lá e pega dinheiro da empresa, paga a escola dos filhos. Daqui a pouco vai no supermercado, esqueci meu cartão em casa, usa aqui o cartão da empresa. Certo. E assim ele vai tirando o dinheiro da empresa sem se dar conta de que ele está recebendo um salário, de que ele está tirando um valor da empresa. E muitas vezes ele não sabe se esse valor é a mais do que a empresa poderia dar, se esse valor é a menos, se tem lucro para distribuir, enfim, fica um nó por falta justamente dessa gestão financeira. E eu acho que o primeiro ponto, né, que eu sempre pego junto com os meus clientes é essa separação de conta, que é uma atitude simples, sabe? Para quem está começando, para quem tem um negócio pequeno ainda, eu posso administrar o que é da minha vida pessoal numa conta de um banco e em outro banco, ou então em uma outra conta, o que é da minha empresa, do meu negócio. Sim. Isso já fica, de uma certa forma, organizado, sabe? E como você falou muito bem, né? O princípio da entidade, eu acho que é muito claro isso. E, inclusive, né, quando ele faz uma retirada, como se fosse o salário dele, né? Isso recebe até uma denominação, né? Um prolabore. Prolabore. Perfeito. Exatamente. Ele tira lá o seu prolabore. Aquele prolabore teria que pagar contas do mercado, teria que pagar suas contas pessoas físicas, né? E isso, inclusive, prejudica até a análise do resultado da empresa. Sim. Porque aquele resultado é da empresa ou é junto com a pessoa física, né? Isso prejudica essa análise, né? Sim, prejudica. E um ponto interessante dentro disso que tu trouxeste, né? Hoje, ainda antes de vir para cá, eu recebi um áudio de uma cliente que eu prestei serviço de consultoria e ela dizia: Marlise, como que eu vou fazer para determinar o meu valor de prolabore dentro da empresa? Legal, né? legal. E ela estava dizendo, ela tem uma sociedade, o outro sócio dela é o técnico que atua dentro da empresa e ela fica mais na parte de gestão, financeira e tudo mais. E ela me disse, eu calculei o meu prolabore em X e eu fico em dúvida se é um valor muito grande, se é um valor muito pequeno, enfim. Qual é a dica que eu sempre dou? Eu acredito que tem 2 parâmetros para a gente descobrir qual é esse prolabore necessário. O primeiro parâmetro é olhar para esse dinheiro na pessoa física. Então, dentro da minha pessoa física, da minha vida pessoal, quanto que eu preciso levar para casa todos os meses?
para bancar o meu aluguel, condomínio, IPTU, alimentação, Perfeito. energia elétrica, internet, vestuário, tudo que envolve ali a minha família. Então, quanto que eu tenho que dar conta todos os meses na minha casa? Eu tenho que dar conta de R$5.000, digamos assim. Então, todos os meses eu tenho que levar para minha casa 5.000. Então, eu já sei que o meu Prolabore, ele tem que ser 5.000 da minha empresa, no mínimo. Eu tenho que conseguir retirar isso todos os meses. Então, esse seria o primeiro parâmetro. Perfeito. O segundo parâmetro é, eu trabalhando na minha empresa, com as atividades que eu faço na minha empresa, como gestora, como operacional, tudo aquilo que eu faço dentro da minha empresa, se eu fosse contratar alguém para fazer, quanto que eu pagaria? Isso mesmo. Se eu chego na conclusão de que essa empresa, se eu contratasse alguém, ia me pagar 2.000, alguma coisa está errada, né? Porque se a empresa paga 2 e eu preciso de 5... tem que colocar isso na balança, né? Será que eu consigo chegar, então, no meio do caminho, nem para a empresa e nem para mim, né? Sei lá, 3.500, 4, nesse ajuste? Esse seria o segundo ponto. E, claro, o terceiro ponto precisa ser uma conta da empresa para ver se a empresa pode pagar os 5.000. Boa. Então, pegar o faturamento da empresa, as despesas fixas, contar com esses 5.000 dentro da empresa e verificar, a empresa consegue me pagar? Qual é o valor do faturamento que ela tem que ter para ela conseguir me pagar os 5.000 todos os meses? Isso mesmo. E aí é uma conta simples, só que nem sempre é feita, porque as pessoas têm dificuldade de fazer essas junções, sabe? De fazer o levantamento, de buscar essas informações. Ela não é uma conta complexa, ela é uma conta tranquila de fazer. Só que precisa ter esse movimento, né? É 5 que eu quero retirar, quanto que a minha empresa precisa faturar todos os meses para me pagar esses 5? Precisa ter uma disciplina. Exato. Uma disciplina de ordenação, Exato. né, de gestão da própria empresa. Até para que no final do mês você realmente saiba que a empresa teve aquele resultado. Exato. E a minha vida física, a pessoa física, está de outro jeito, né? Exatamente. O resultado é outro, né? Exato. E eu vou pegar os meus 5.000 e eu vou pagar as minhas contas lá em casa, né? Se sobrar dinheiro, eu vou investir, não tem problema nenhum. Posso até retornar o dinheiro para a empresa? Posso, em forma de investimento. Mas lá na empresa, a conta é diferente. Se sobrar dinheiro lá na empresa, eu vou ver o que eu vou fazer com os lucros, né? A devolução daquele capital, como tu falaste. Mas é necessário que tenha essa separação, né? Entre o dinheiro que entra no meu bolso, né? Que vai para minha casa, e o dinheiro que é lá da empresa, que eu preciso olhar como algo separado. Até porque o profissional, quando pede ajuda, né? Para um consultor, até mesmo pelo contador, no caso, né? A Marlise, o profissional vai recomendar, né? Inclusive, olha, tem tributos aí. Sim. Numa dessas você está pagando mais tributo por conta dessa falta, né, de ordenação, de gestão melhor do seu negócio. Ou seja, daqui a pouco eu estou pagando mais imposto de renda do que devia. Exato. Porque lá eu não pensei nisso, não fiz a divisão. E esses profissionais precisam te mentorar, porque nós não sabemos tudo. Jamais vamos saber tudo, então você precisa buscar ajuda, não é verdade, Marlise? Exato. Infelizmente, né, Evandro, muitas vezes algumas pessoas acabam fazendo por conta própria, tocando a empresa à vontade, né? E quando nos procuram, aqui falo na cadeira da contadora, né? Quando procuram uma ajuda contábil, já está leite derramado, né? Então, já perdeu muito dinheiro com imposto, às vezes tem muita multa para pagar, porque não fez uma alteração, por exemplo, do MEI para uma empresa do Simples, para quem está começando, né? Então, tem algumas questões tributárias que, se resolvidas desde o começo, elas são mais econômicas. Sim. Tem algumas saídas econômicas, né? Vale a pena estudar sobre essas saídas para que a gente não tenha surpresas desagradáveis lá na frente. Muito legal. Então, tá gostando? Que ótimo, né? Estou bem feliz aí, né? Bastante conteúdo para você. Estamos falando bastante agora sobre dinheiro, né? Nós vamos continuar assim, vamos continuar falando sobre dinheiro, sobre gestão, sobre a importância. Isso tudo é muito válido aí para você melhor ordenar a sua trajetória empreendedora. E é desde pequeno, é desde o início, tá? Mas tem jeito de consertar, tem. Melhor consertar agora do que deixar do jeito que está, né? Você pode estar perdendo muito, talvez, até perdendo dinheiro, ok? Lembra dos conceitos, né? Aquele princípio da entidade que foi falado, a questão hoje muito bem da questão do Prolabore, identifique bem o valor que você precisa. Poxa, mas eu preciso de mais, então aumenta o teu faturamento, tem que vender mais, para poder pagar toda essa conta, pagar todo mundo, não é verdade? Então você tem que pensar nesse planejamento, e você não precisa fazer isso sozinho.
né? Você pode se procurar e deve procurar um profissional especializado. Vai te custar muito menos do que você imagina, porque o resultado é lá na frente. É aquilo que você tem que prever. E nós vamos falar um pouquinho também sobre esse trabalho que a Marlise faz de mentoria, porque isso acaba atingindo todos nós, pessoa física. O quanto que a gente sabe lidar com esse dinheiro e principalmente quando nós somos empreendedores ainda temos que lidar com o dinheiro de um empreendimento, de um negócio, tá bom? Nós vamos fazer mais um breve intervalo, até quero agradecer o apoio do Café Grãos do Brasil, o empresário, empreendedores, né, Otávio e Letícia, que são muito queridos, e adotaram o café como o seu principal meio de empreendimento, café especial. Um grande abraço para vocês, empreendedores, até daqui a pouco voltaremos. Olá, tudo bem? A dica de hoje é sobre gestão, gestão de canais. Toda empresa tem seus canais de comunicação, sejam eles físicos ou digitais. Um canal digital pode ser o site da sua empresa. Já o físico, quando você entrega uma mercadoria. Para cada canal, você deve sim eleger um indicador de desempenho. Como que você vai medir a eficiência desse canal? Para cada canal, um indicador de desempenho. Como você vai ter alguns indicadores de desempenho, você vai poder gerenciar melhor toda essa comunicação que acontece da sua empresa até o mercado, seja o seu cliente diretamente ou alguma outra empresa onde você tem um relacionamento comercial. Fica a dica, gestão de canais. Artesã. Oi, tudo bom? Estamos de volta. Estava aqui batendo papo com a Marlise e também lendo o Facebook, porque já chegou um questionamento aqui muito interessante. Eu vou ler, né? Quem vai responder vai ser a Marlise, né? Só vou avisando. Vamos lá, gente. Tem aqui um comentário da Jennifer. Ela diz o seguinte, tá? Eu tenho um caixa 1 da empresa, e tenho um caixa 2 de uso pessoal. Tiro o dinheiro do caixa 2, mas nunca do caixa da empresa. É isso, né? Ou não? Bom. Olha só, depende, né? Olha só, tem o caixa 1 da empresa e tem o caixa 2 de uso pessoal. Ou seja, é pessoa física. Sim. E tira o dinheiro apenas do caixa 2, pessoa física, mas nunca do caixa da empresa. Tá. Lógico, dependendo do ponto de vista, né? Eu não vou tirar o dinheiro para talvez me sustentar, digamos assim. O que me assustou foi a nomenclatura caixa 1 e caixa 2, né? A nomenclatura caixa 1 e caixa 2, o caixa 2 parece que é algo escondido. Isso. Mas não, vamos entender aqui que o caixa 1 é o caixa da empresa e o caixa 2 é a conta pessoa física, né? Então, utilizar realmente, sim, tudo que é do caixa pessoa física, vamos falar assim, para a sua vida pessoal. E está tudo certo com relação a isso. E o que é de pagamento, de despesa da empresa, paga pela conta da empresa. Até para conseguir ir separando, né? Fazendo essa separação aí de um para o outro. E às vezes o problema está no cartão de crédito da pessoa física, porque daí o cartão de crédito da empresa parece que às vezes está com algum problema, e aí começa a usar o cartão de crédito pessoa física, a pagar contas da empresa. Exatamente. E aquilo vira uma bola de neve. E aí vai ter que resgatar tudo que foi pago, porque na verdade esse dinheiro teria que sair da empresa. Enfim. Tem. Essa parte que tu falas é bem interessante de fazer esse controle também, né? Então, o cartão que eu estou pagando hoje, né? Dia 1º, ele vem uma conta alta aqui, mas o que dessa conta aqui é da empresa? Então, a empresa tem que pagar a parte dela e a minha parte eu pago aqui do meu bolso. Né? Então, fazer essa separação de gestão aí é essencial. Para quê, né? Por que a gente faz isso? Por 2 motivos. Um, para eu ter esse controle na minha pessoa física, controle de gestão, identificar quanto que por mês eu posso fazer de uma reserva financeira, pensar a prosperidade na minha pessoa física também, né? Constituir investimentos e tudo mais. E na pessoa jurídica, eu vou fazer também esse controle para saber resultado. Então, qual é o meu resultado do mês? Quanto de dinheiro sobrou nesse mês aqui da minha empresa? Então, essa gestão precisa ser feita de maneira separada. Até aproveitando o que você colocou agora, aí me vem na cabeça a questão do planejamento de orçamento, ou seja, quanto que eu vou destinar de quantia de dinheiro para fazer determinadas atividades da minha empresa, né? Em determinado momento eu vou gastar com mídias e publicidades, vou contratar um profissional contador, vou contratar um mentor, e esse dinheiro
depende de quê? De um orçamento, planejamento. Sim, exato. E como se começa um orçamento? Se começa verificando o que a gente tem aí de histórico financeiro. Se eu estou começando uma empresa do zero, eu vou começar um orçamento meio que sem uma base, né? Sim. Vou começar aí com uma base zero e daqui para frente eu vou orçar e vou ter alguma ideia. Agora, se eu já tenho um histórico, vai ficar muito mais fácil de eu conseguir esse planejamento de orçamento, né? Parece que planejamento orçamentário é só para grandes empresas, mas não, dá para fazer também no pequenininho, né? Dá para fazer também na microempresa. A Jennifer colocou aqui, KKK, é no bom sentido. Do Então tá ótimo. Então tá bom, tá valendo. Caixinha separada, ela botou, tá certo, isso mesmo, tá correto. Então, Marlisa, estamos citando alguns pontos que talvez sejam... Não é que significa que é para grande empresa, como você falou, e parece ser tão crítico, né? Falar sobre isso. Puxa, o meu orçamento do ano. Poxa, mas por quê? Porque eu tinha que ter feito essa brincadeira, talvez assim, lá no final do ano e ter imaginado como é que vai ser meu ano. Até com base de histórico do faturamento. E também com as minhas ações de prospecção, de alavancagem do meu negócio, porque eu vou querer faturar mais, vou querer ganhar mais dinheiro. Sabe aonde que eu acho que isso começa? Tem tudo a ver com a questão de dinheiro e ele começa num merecimento financeiro. Legal essa Ele expressão. começa quando eu sei que eu mereço ter dinheiro na minha vida pessoal, quando eu sei que eu mereço ter uma empresa próspera e eu vou então colocar para o futuro aquilo que eu desejo arrecadar da minha empresa. Nesse sentido, né, a gente está aqui gravando ao vivo aqui, mas esse programa está sendo gravado dia 1º de julho de 2021. O que eu quero atingir no próximo semestre, dentro do meu negócio? Então, final do ano, 31 de dezembro de 2021, a gente tem 6 meses aí pela frente, acho que é um prazo bem legal para a gente falar sobre isso. O que eu quero atingir de lucro do meu negócio? Quanto que esse negócio tem que dar? Quanto que esse negócio tem que me pagar de Prolabore todos os meses até final do ano? E quanto que eu quero embolsar de resultado no final do ano? Então, se eu quero no final do ano pegar de resultado 100 mil reais do meu negócio, digamos, eu vou pagar meu Prolabore e quero retirar 100 mil. Quanto que eu tenho que faturar para conseguir chegar no 100 mil líquido no final do ano? Né? Considerando que já aconteceu aí no primeiro semestre. Eu vou precisar fazer uma conta. E isso é o orçamento, sabe? Se eu tenho uma visão de futuro, eu determino onde eu quero chegar, eu faço a conta contrária. Para eu chegar aqui, quanto que tem que ser minha venda, quanto que tem que ser o meu produto, o que tem que ser minha despesa para conseguir equilibrar essas contas. O legal é que a nossa fala, não sei se você percebe, uma fala muito positiva, muito legal, que a gente fala quanto que eu devo faturar e não quanto que eu devo economizar ou reduzir custo e despesa. Calma aí. Eu sei que é bom reduzir custo e despesa, mas tome um cuidado para não prejudicar a atividade principal do seu negócio. E a nossa fala foi o quê? Aumentar o faturamento. Por quê? Porque a gente tem que olhar para frente, né? Exato. Olhar para crescer, né? Exatamente. Gosto dessa tua contribuição, né, no sentido de despesa, porque muitas vezes quando se fala em dinheiro, as pessoas se arrepiam, né? Porque tem que cortar. Tem uma frase que eu gosto de uma autora americana, ela tem um livro para casais, Casais e Dinheiro. E ela tem uma frase que é mais ou menos assim, ela se chama Victoria Collins. Ela diz que quando as pessoas pensam em orçamento, elas comparam o orçamento como se fosse uma dieta. E quando a gente diz, vou começar uma dieta, a ideia que vem é que a gente só vai comer alface e brócolis, né? Dali para frente. E quando se fala em orçamento financeiro, tanto doméstico quanto da empresa, também se pensa a mesma coisa, assim, daqui para frente é só brócolis que eu tenho na minha frente, né? No sentido de não aproveitar a vida, não conseguir usufruir do dinheiro, e não é isso. A gente pode trabalhar nos dois polos, né? Tanto na redução das despesas quanto no aumento da receita. Preferencialmente, façamos as duas coisas para que a gente tenha um resultado mais positivo. Muito bom, mas ainda tem mais assunto, olha só. Tem uma situação muito ainda diferente na vida da Marlise. É mesmo, tem. Olha o desafio, hein? Sócia do marido há mais de 20 anos. Peraí, calma. Então tem uma vida assim de casal e uma vida casal empreendedora. Esse é um outro desafio, Marlise, porque as empresas familiares, algumas vivem um contexto de crise, enquanto os outros vivem um contexto de felicidade e sucesso. E eu vejo até uma amplitude, às vezes, grande desse insucesso para o sucesso. Porque a família nem sempre corresponde no mundo profissional. E até mesmo também vice-versa. Exatamente. Esse é um desafio.
Nossa, bota desafio nisso. A gente iniciei o escritório lá em 97, como eu falei, né? E o Márcio também contador, sempre esteve apoiando o negócio, sempre fazendo um ou outro serviço fora do horário de expediente, porque ele trabalhava numa empresa grande aqui de Florianópolis. E no ano de 2002, quando nasceu o nosso primeiro filho, o Matheus, já está com 19 anos, ele resolveu então vir me ajudar no escritório por necessidade mesmo. Eu não dava mais conta de cuidar de filho e de cuidar de empresa sozinha, né? Como estava na época. E aí a gente montou essa sociedade meio que começou junto, assim, sem entender das consequências que poderiam ter no futuro. Já passamos por muitas crises, não foi nada fácil esse período aí de 20 anos, né? De crise conjugal, crise na sociedade, vai a crise de um lado para o outro, daqui para lá, e ficava aquela mistura. Hoje, graças a Deus, a gente está num período muito bom e o que eu trago sempre como sendo um dos principais pontos que nos ajudou nisso. Talvez tenha muita gente nos acompanhando que tenha sociedade entre marido e mulher. Às vezes não é nem marido e mulher, às vezes é uma mãe e filha, pai e filho, né? São pessoas próximas da família, um tio e sobrinho. Enfim, tem conjunturas aí familiares que acabam se juntando em prol de um negócio. Na minha opinião, aquilo que mais foi propulsor assim, de conseguirmos lidar com isso foi a separação de papéis. Então, identificar muito bem no negócio o que é minha responsabilidade, o que eu faço, e o que é responsabilidade dele e ele faz. Dentro da nossa empresa contábil, por exemplo, ele é o responsável pelo financeiro. Então, o financeiro é todo com ele, faz a gestão, muitas vezes, de tarefas e tudo mais. Eu cuido de outra área. Eu cuido da parte estratégica, fico mais à frente do marketing. Então, é separado. Legal. Temos outros sócios hoje na sociedade. Não somos só nós dois, né? Temos mais 3 sócios, cada um fica dentro da sua área. Expandimos, abrimos uma outra empresa também de gestão financeira, então a gente cuida, a Agile cuida de gestão financeira para pequenas empresas, onde lá também temos papéis separados e distintos. Então, acho que esse é o ponto central. Tá claro qual é o papel de cada um, porque é realmente uma confusão de papéis. Peraí, mas agora eu estou falando com quem? É o meu marido ou é o meu sócio? Né? Não, agora eu estou falando com o meu sócio. Então, eu tenho que concentrar, eu vou falar só com o sócio aqui, né? Chego em casa, eu falo com o meu marido, falo com o pai dos meus filhos. Então, fazer essa separação do papel. E eu acho também, Evandro, que tem um ponto aqui que é interessante, que é a questão financeira. Porque como antes era só nós dois, os sócios da empresa, então, às vezes tinha um pouco de, a retirada da empresa é uma só, vai toda para a nossa conta pessoa física e a gente divide. Administra essa conta junto. A gente sempre administrou junto, dentro de casa, esse recurso financeiro. Só que é importante também a individualidade da pessoa com relação ao dinheiro. Né? Então, a gente tem a conta comum, que administra as coisas da casa, e cada um de nós pode ter uma mesadinha, que a gente chama. Eu tenho a minha mesadinha, ele tem a dele, que é aquele dinheiro que vai para nós sem precisar prestar contas dentro do casal. Então, isso é interessante também de pensar que pode ser implementado de uma maneira fácil dentro da empresa. Não seria o Prolabore, mas seria parecido, que é a mesadinha. Exatamente. Então, tira o Prolabore da empresa, vai para a pessoa física e aí se divide ali também, né? Cuida das contas da casa e cada um retira aquilo que precisa. É uma boa prática, uma boa política. Até porque senão vive um mundo muito regrado, né? Sim. Onde a pessoa física não tem liberdade nenhuma. Exatamente. Como se fosse uma empresa. Não pode ser assim, né? Que daí tem que ter essa facilidade. Mas é um grande sucesso, né? Poder passar isso para o nosso público. A tua vida empreendedora e, ao mesmo tempo, esse sucesso de família. Porque a gente percebe que muitas vezes nem sempre todo ente familiar vai ter uma característica adequada, um perfil para ingressar no negócio da família. Sim. E às vezes parece que um negócio familiar obriga a que todos da família vá trabalhar lá, que vão trabalhar lá. Né? Isso causa frustração. Causa. E é difícil lidar com isso. Causa frustração. Eu tenho acompanhado muito também uma questão dentro das pequenas empresas, que é assim, né? Por exemplo, o marido começou um negócio, ou a esposa começou um negócio, o negócio começou a ir bem. Foi o que aconteceu com a gente, né? Eu comecei o negócio começou a fluir, a prosperar, e o Márcio veio trabalhar comigo. Isso é muito comum de acontecer. E aí, quando as coisas começam a ir bem, esse marido ou essa esposa vem e vão assumir o financeiro, porque o financeiro geralmente é uma ponta que ninguém quer, né? O empreendedor começa na parte técnica, ele gosta de fazer a compra e venda, gosta de produzir o seu produto, gosta de prestar o seu serviço, mas o financeiro essa parte chata, parece é aquela parte chata. Então, eu vou chamar o meu marido para ajudar, eu vou chamar a minha esposa para ajudar, e ela ou ele faz isso.
Só que a grande diferença que eu tive, né, com relação aos demais, é que o meu marido era técnico também. Sim. Então, ele como contador, ele assume essa gestão financeira do negócio com maestria. Ele sempre trabalhou no financeiro de outras empresas. Então, Perfeito. a gente traz um profissional. E quando a gente terceiriza essa parte técnica, financeira, para alguém que não tem essa habilidade ou essa competência e nem gosta de fazer aquilo ali, isso trava o negócio. Sim. Então, tem que tomar cuidado, né? É ok de vir trabalhar junto, mas será que não precisa fazer curso para aprender Boa. a lidar com a gestão financeira? Será que não Analisar. precisa estudar? Isso. O que essa pessoa que vai assumir esse cargo, essa função, precisa aprender para conseguir fazer uma entrega adequada para a empresa? Perfeito. Então, é importante ter esse olhar também sobre o dinheiro, né? O dinheiro também precisa de habilidades, né, para se tratar, para se lidar. E aí, se eu não sei, eu vou atrás e aprendo. Discernimento, né? Precisa ter esse discernimento. Exato. Porque não é por ser da família, mas ele é de confiança. Isso é muito comum a gente ouvir, né? Não, mas eu quero pessoas de confiança aqui dentro da empresa. Mas não é só de confiança que a empresa vive de competência técnica. Exato. Né? Essa tua fala é bem legal, né? Porque geralmente essa é a fala-chave, né? É. Não, no financeiro eu tenho uma pessoa de confiança. E tem o Marcelo Germano, da empresa Autogerenciável, que é um dos meus mentores, ele sempre fala que o verbo não é confiar, o verbo é conferir. Então, a gente precisa trocar, né, o verbo de confiança para conferência. Se eu estou conferindo o trabalho da outra pessoa, está tudo certo, né? Eu vou acompanhar esse trabalho. E na questão financeira, talvez seja até uma dica interessante para dar aqui para quem está acompanhando o programa Empreender. Existe uma senha bancária, porque o grande medo é que alguém vá roubar o nosso dinheiro, né? Isso tem tudo a ver com a questão de dinheiro, de crença e tudo mais. Então, o grande medo e receio é que alguém vá levar esse dinheiro. Mas existe uma senha bancária para quem vai estar administrando esse dinheiro, que ela é autorizada, por exemplo, a fazer somente agendamento. Sim. Então, ela não vai mexer com o teu dinheiro. É um filtro. É um filtro. Então, vou fazer toda a programação financeira, que é isso que as empresas de gestão financeira estão fazendo hoje. Ela cuida da entrada, cuida da saída, e ela te passa um relatório no final do dia. Ó, você tem esses pagamentos aqui para autorizar para amanhã. Sim. Então, o empreendedor vai lá, faz a autorização dentro do app, fica super fácil, tranquilo, e isso traz um fluxo aí normal. Então, não precisa necessariamente ser de confiança, mas precisa conferir esse trabalho. Muito boa dica. Nós vamos fazer mais um breve intervalo, voltaremos em seguida com muito conteúdo. Fique aí. Olá, estamos de volta ao programa Empreender com Evandro Moritz, hoje, 1º de julho de 2021. Estamos no último bloco, eu tenho que agradecer aos nossos queridos participantes do Facebook aqui, tá? Quero agradecer a todos vocês aqui, fico muito feliz aí pela presença, né? A Jennifer colocou aqui, ó, nossa, preciso urgente colocar estes conselhos na prática. É isso mesmo, parabéns aí, parabéns por estar aí e também aqui nós estamos na batalha levando muito conteúdo para você sempre.
Marlise, no último bloco, eu acho que é legal talvez falar um pouquinho, de forma resumida, é claro, que o planejamento estratégico precisa ser feito nas empresas, envolver muito o financeiro nessa prática, mas que não necessariamente precisa ser talvez tão extenso e volumoso esse planejamento estratégico, mas sim falar de estratégia e falar de planejamento, né? Talvez de uma forma resumida, guardando as proporções de acordo com cada tipo de negócio, né? Eu acho que é importante, né, fazer esse trabalho. Eu considero essencial, né, muito importante. Esses dias eu até estava atendendo uma empresa cliente, é uma empresa pequena aqui da nossa região, e ele já tem 11 anos de negócio, e foi muito interessante a fala dele. A gente está fazendo um processo de planejamento estratégico, e aí esse processo ele é bastante resumido por se tratar de uma microempresa, uma empresa de pequeno porte. Geralmente a gente faz aí em 4 encontros, em um mês fecha esse planejamento. E na primeira sessão, né, a gente faz uma análise SWOT, que para nós é comum, mas para quem está nos acompanhando, é um quadro de... Pega uma folha, né, divide em 4 partes. A primeira coloca lá as forças da empresa, no segundo lado coloca as fraquezas, depois coloca as oportunidades e as ameaças, né, e faz esse estudo. Sim. E ao final eu perguntei, como que foi para vocês esse primeiro encontro? E aí a fala que eu ouvi foi a seguinte: a gente trabalha 11 anos no negócio e nós nunca paramos para olhar sobre as questões do negócio. Olha só. Então, o que é esse trabalhar no negócio? É estar no operacional, fazer compra, fazer venda, cuidar do estoque, cuidar das contas a pagar, contas a receber. Sim. E nunca pararam para avaliar o negócio, nem as forças e as oportunidades que surgem ali, e muito menos aonde que a gente quer chegar com o negócio. Né? Então, acredito que o planejamento estratégico ele passa por isso, avaliar qual é a situação do negócio hoje, e aí planejamento que eu falo aqui para pequenos, né? Para empresas de pequeno porte, para microempresas, inclusive para MEIs, as pessoas que estão começando, né, que estão aí nessa lida. Então, avaliar como que está meu negócio hoje, quais são as forças que impulsionam o meu negócio e quais são as oportunidades que vêm com elas, quais são as fraquezas, o que eu preciso melhorar e quais são as ameaças que eu tenho no meu negócio. E aí, claro, traçar essa visão aí de 5 anos, acredito que é um bom prazo, aonde que eu quero chegar com a empresa em 5 anos, porque esse empreendedor, ele pode dizer, não, eu não quero crescer mais, Sim. eu só quero organizar a casa. Tem outro empreendedor que pode dizer, não, eu quero criar uma rede de franquias aí pelo Brasil inteiro. É uma perspectiva aí de crescimento. Então, aonde que eu quero chegar? E traçar dessa direção, eu começo a colocar números. Sim. Qual é o número que eu quero atingir daqui 5 anos, daqui 2 anos, neste ano, qual é o número? E aí eu vou fazer o orçamento. Então, é uma coisa amarrada na outra, né? E para eu conquistar tudo isso, quais são as habilidades, os treinamentos que eu preciso fazer, o que eu preciso aprender como dono, como dona dessa cadeira, né, de dono de empresa, para conseguir chegar até lá. Acho que esse seria um resumão aí do planejamento, né? É um exercício que tem que ser feito, não pode deixar de ser feito. Guardadas as devidas proporções, dependendo do tamanho do negócio, mas esse olhar para frente, né? Olhar para frente e fazer a projeção financeira, né? Sim. Quanto que eu preciso faturar, quais vão ser as perspectivas, né? De faturamento, de gastos que eu vou ter. E eu acho que esse exercício, né? Até que você ajuda, inclusive, né? Em trabalhos, você tanto para clientes do escritório de contabilidade, até como para mentorias, né? Sim. E isso tudo é fazer também a pessoa mexer aqui, né? Exato. Na parte de pensar mesmo, né? De forma estratégica, é mudar o comportamento de pensar, né? Exatamente. Eu acredito que passa, sim, por essa mudança de mentalidade, né? Eu sempre digo para os meus clientes que é preciso sentar na cadeira do dono e da dona da empresa. Isso. Porque se eu não sento nessa cadeira, eu estou sentada lá na cadeira do operacional, eu não consigo enxergar a empresa como um todo. É preciso assumir esse papel, essa postura dentro da minha empresa. O que vai mudar? Não vai mudar nada, eu vou continuar sendo eu mesma, né? Fazendo as mesmas coisas que eu faço, mas em algum momento do meu dia, em algum momento da minha semana, em algum momento do meu mês, eu preciso parar e pensar, não, agora nesse momento essa cadeira aqui é da dona da empresa que ninguém pensa por mim, eu vou ter que pensar. Ninguém vai fazer essa atividade dono de empresa, que é avaliar os números, verificar se o estoque está adequado, verificar se o cliente está sendo bem atendido, fazer avaliações e, claro, traçar as estratégias. Muito bom, é isso aí. Bom, Marlise, a gente está até já finalizando o programa, mas é importante que muitas pessoas que queiram te encontrar, onde é que te encontram? Nas redes sociais? Lógico, é só bater na porta do escritório lá. Mas aí, Marlise, faz aí um pequeno resumo onde é que a gente pode, né,
As pessoas podem te encontrar melhor aí, até mesmo para contratar os seus serviços, inclusive. E também, desde já, o meu agradecimento por você estar aqui. Eu gostei muito, fiquei muito feliz aí pela sua participação. Obrigada, Evandro. Foi um prazer para mim estar aqui. Quem quiser me encontrar mais facilmente no Instagram, @marlisealvesoficial, Marlise com S. O site da minha empresa, www.mmcontabil.cnt.br, se quiserem contabilidade aqui na região da Grande Florianópolis. E a segunda empresa, vou divulgar aqui também, Agile Gestão Financeira, no Instagram, @Agile Gestão Financeira, onde a gente cuida do financeiro de pequenos negócios. A gente faz toda essa gestão financeira, temos reuniões estratégicas para pensar esse planejamento financeiro, né, com foco no financeiro. E, claro, tem os programas de mentoria exclusivos para cada negócio, para cada empresa, como esse de planejamento estratégico que eu dei o exemplo. Que muito legal. E os programas de mentoria, a contratação é via direto a você? Via direto comigo. Pelos canais que tem ali do site e da rede social? Exatamente, da rede social, né? Ali na rede social tem um link para o meu WhatsApp, pode me acionar ali e falar diretamente comigo. Geralmente eu converso com esse empreendedor para identificar a necessidade dele, para verificar se o meu atendimento é realmente aquilo que ele precisa. A gente faz um desenho, um escopo de trabalho e faz, então, essa ponte. Estou começando um canal de podcast que deve ir ao ar daqui a 15 dias, mas já dá para procurar lá no Spotify ou no Apple Podcast, DonaCast, para mulheres empreendedoras. Que bom. Também eu tenho percebido muito o empreendedorismo feminino, como cresce, e cresce forte, viu? Muito organizado. Isso é mérito. É mérito de gestão, mérito, né? Exatamente. E mérito também de quem faz a mentoria e acompanhamento dessas empreendedoras que estão evoluindo cada vez mais. Exatamente. Obrigada, Evandro, pelo convite. Muito obrigado. Bom, fiquei muito feliz aí pela participação de vocês, inclusive ao vivo, mas você que vai assistir, né? Você vai assistir aos outros episódios aí pelos canais aqui da Premier TV e também lá na minha rede social, né? Você pode assistir lá no meu canal do Instagram também. E trocar informações, digite lá os seus comentários, suas sugestões, assim você também apoia esse projeto voluntário. Quero agradecer a todos, principalmente a você que esteve aí, a você que está me assistindo, que vai assistir. Conta comigo sempre, eu estou aqui para lhe ajudar, porque nós estamos levando muito conteúdo e torcendo muito por você. Até uma próxima edição. Muito obrigado.